Graça e paz, como é que você tá? Ó o pastor Raul aqui, olha aqui que coisa linda, né? Fiz até a barba para estar aqui com vocês. Brincadeiras à parte, eu resolvi dar uma pausa na nossa série tratando sobre as alianças, onde nós temos um escopo geral da Escritura. Para quê? Para a gente bater um papo sobre os nomes de Deus e como esses nomes de Deus têm um reflexo prático na nossa vida. Espero que você goste, fique atento aí, porque eu preparei um material, ó, já tô com outro caderninho preto aqui, ó, já tô com outro caderno, já terminei mais um caderno de estudos, e eu faço isso porque os estudos que estão aqui são os estudos que eu dou para vocês. Em breve nós teremos o site do Nascido, com todos os textos aqui que eu escrevi, ó, nós vamos colocar lá para você, além de assistir o vídeo, você poder ler. Pastor babá, pastor, tá perdendo? É coisa da idade, viu? Depois de velho a gente fica babão, é difícil. Os nomes de Deus, nós sabemos que Deus ele é identificado na Escritura, ele é mostrado na Escritura, ele é chamado de vários nomes na Escritura, né? Hoje nós vamos começar essa série, nós vamos ver o nome geral de Deus e a gente vai tratar disso aqui. Então nós vamos ver o nome geral de Deus, quando Deus é chamado de Deus, tá certo? Então, esse nome geral de Deus a gente encontra em Êxodo 20, verso 7, Salmos 8, verso 1, Salmos 48, 10 e Salmos 76, 1. E aí tem Provérbios 18, 10 que eu quero ler para você porque nós vamos bater um papo mais para frente sobre Provérbios e ele ilustra muito bem. Provérbios 18, 10 diz assim, ó: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Esse é um nome geral dado a Deus, certo? Quando isso acontece, a gente vê uma especificação de quem ele é e suas características dentro do quê? Da sua autorrevelação. Se a gente pegar esse nome, a gente vai ver Torre Forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Aqui ele está mostrando Deus como Torre Forte, tá bom? Ou seja, Torre Forte, uma construção quando sozinha serve de abrigo e quando está uma torre em uma muralha, ela está lá para defender a muralha. Tá bom? Nós vamos ver também isso com mais detalhes. Então, nos casos onde o nome geral de Deus é usado, ele vale para identificar que se está falando do Deus Todo-Poderoso. Daí a gente vê como é imprescindível, como a gente não pode deixar, pessoal. E aí a gente vê uma coisa muito importante. Como é impossível ver Deus como uma força do universo impessoal, como muitas crenças modernas, principalmente adeptos da nova era, dizem. Dizem que Deus não é uma pessoa, ou que a terceira pessoa da Trindade, dentro do cristianismo aí, visto pelos de fora, tem uma vertente que fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força. E os adeptos da nova era dizem que Deus não é uma pessoa, mas é uma força. Então, se nós temos na Escritura, que é um documento comprovadamente verdadeiro, porque lembre-se, a Bíblia existir e os textos antigos que nós temos da Escritura servem para mostrar que a Bíblia é verdadeira. Nós temos, por exemplo, a Ilíada, que tem cerca de 1000 textos aí à disposição, dos textos tidos como original, que trazem a Ilíada. Agora a Bíblia, ela tem mais de 5.000 textos. E aí eles atestam a veracidade da Ilíada e querem contestar a veracidade da Escritura. Vocês percebem como a coisa não bate, como a coisa não funciona? Então o fato da Bíblia existir e nela estar escrito que Deus tem um nome, mostra Deus como uma pessoa e não apenas como uma força qualquer. E aí o que acontece? Lógico que Deus ele tem características, ele tem atributos que nós não conhecemos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho este lápis. Esse lápis aqui, ele existe. Eu já dei esse exemplo várias vezes, muitos de vocês já ouviram aqui. Esse lápis existe, mas ele não sabe que ele existe porque ele é um lápis, uma criatura inanimada e sem vida. Aí, acima do lápis, em um patamar superior, nós temos a minha cachorrinha, a Kinder. Kinder, tem o nome de Kinder porque quando ela foi resgatada no abrigo onde nós a adotamos, ela teve 8 cachorrinhos. Então colocaram o nome nela de Kinder porque é a cara dela. A Kinder, minha cachorrinha, ela existe e ela sabe que ela existe, mas ela vive por instinto, certo? Então ela existe
e ela sabe que ela existe. O lápis existe, não sabe que existe. A Kinder, ela existe, ela sabe que ela existe, por isso que quando vem uma ameaça ela late, ela luta ou ela foge, porque ela sabe que ela existe e aquilo é uma ameaça à existência dela. Isso é viver por instinto. É como você tá na beira do barranco, o barranco está desmoronando, você pula para cima, por quê? Para fugir do desmoronamento. Isso é instinto, você não raciocinou, não deu tempo. Despencou, você já pulou. Isso não, você não usou do teu raciocínio, fez a conta, está desabando, eu vou cair, vou me machucar. Se eu pular para lá, eu não vou. Não, é um reflexo, é algo que você age por instinto. O animal, ele tem fome, ele age por instinto. Aí a gente tem o ser humano. O ser humano, ele existe. Eu e você existimos. Ele sabe que ele existe. Nós sabemos. Você sabe que você está aqui assistindo o vídeo. E aí nós raciocinamos. Nós não vivemos por instinto. Nós não vivemos apenas a resposta. Nós temos o nosso instinto de sobrevivência, nosso instinto de proteção, entendeu? Mas nós raciocinamos. É diferente. E aí nós temos Deus. Deus existe. Ele sabe que ele existe. Ele raciocina. E ele tem qualidades que, primeiro, ele tem atributos como a autoexistência, autossuficiência, ele não precisa de nada, por exemplo, para existir. E tem atributos dele, características que nós não conhecemos. Então, lógico que esse Deus tem características, atributos, funções que nós não conhecemos e nunca vamos poder entender porque nós somos humanos, nós estamos um degrau abaixo, por mais que sejamos coroa da criação. Tá certo? Estamos conversado? Então você percebe que conhecer o nome de Deus, ver que Deus é chamado por um nome, isso acaba transformando num argumento poderosíssimo para a gente defender a nossa fé, para a gente defender a existência de Deus e defender Deus como uma pessoa, não como uma mera força, como energia elétrica, por exemplo. Eu sempre coloco para vocês o quê? A importância de conhecer as doutrinas cristãs para defender a sua fé. Sempre coloco para vocês isso. É muito importante que vocês venham entender isso. E isso que eu quero trazer para o dia de hoje. Tá? Se vocês conhecerem a verdadeira palavra de Deus, as doutrinas que ela ensina, olha a aplicação prática do nome geral de Deus aqui. Que é o quê? Você fazer apologética, você defender a sua fé. Tá? E aí fala, mas apologética então eu vou lá para a internet e vou debater. Vou ajudar o Torinho lá na internet. Não, não é nada disso. A apologética não é nem nunca foi para isso. A apologética é uma ferramenta para você defender a sua fé e a fé dos que você ama, dos hereges e mentirosos por aí. É uma ferramenta muito útil para a hora de evangelizar. Olha só que a gente já achou um viés apologético apenas para saber que Deus tem um nome. Você quebra aquele cara que vem, Deus é uma energia, vamos para o sol nos carregar. Você agora o quê? Painel solar para se carregar no sol? Vamos no sol, porque a energia de Deus. Nossa, quando antes de me converter, eu era adepto dessas coisas de magia e tal. Uma vez nós fomos para o meio do mato, aí o que acontece? A gente chegou na margem do rio, vamos nos conectar com a natureza. O tal do mestre lá falou, sentem e finquem suas mãos nessa lama abençoada. E fincamos a mão na lama abençoada. Você está como as plantas, se carregando da energia do universo que é Deus. Essas maluquices. O engraçado é que nós estávamos, o mestre mais 3, um dos nossos amigos pegou bereba na unha por causa disso, né? Se eu não me engano, até hoje ele tem problema na unha por causa dessa bereba. É energia para esse povo. Não, Deus não é uma energia, ele é Deus. Ele é uma pessoa perfeita, soberana. Então é muito importante que você venha entender. Quando alguém vier falar isso, você tem argumento então. Mas a Escritura, um livro comprovado que só no Novo Testamento tem muito mais de 5.000 textos-fonte que trazem o texto da Bíblia, então comprova a veracidade da Escritura. Isso você aprende em crítica textual. Quem se inscreve na nossa formação completa em teologia, que o link está aqui embaixo, aqui nesse QR Code da tela, olha só, ganha um curso completo de crítica textual, onde você vai entender, e crítica textual
como deve ser a crítica textual para identificar os textos originais da Bíblia. Olha só, um curso completo de crítica textual como bônus do nosso curso, da nossa formação completa. Entendeu? Então você vai saber explicar quantos textos existem do Novo Testamento, a transmissão desse texto. Aí você vai falar que esse texto, que é verdadeiro e foi preservado por Deus, ele diz aqui que Deus tem um nome, um Deus poderoso, um nome que tem inteligência para proteger. Olha só que coisa magnífica, percebe? Então é isso que eu quero te ensinar hoje, o uso do nome de Deus, do nome do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus. Um uso prático, é na apologética, amém? Então é isso. Lembrando você, quem se matricular na formação completa, agora tem um bônus, um curso de grego, um curso de hebraico e um curso de crítica textual, onde você vai aprender a fazer exegese dos melhores textos da Escritura, além, é lógico, do curso de capelania, com credencial, certificado e detalhe, esses cursos aí que são bônus, também tem certificado, tá bom? Então vem estudar com a gente na formação completa em teologia, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Então até a próxima, fique com Deus aí.